voltar agora para o nosso momento da mensagem. Já convido você a abrir a sua Bíblia conosco. Nós vamos estar lendo um texto bem conhecido. Eu sei que, provavelmente, se eu já falar para você qual é o versículo, você vai ditá-lo de cor, né? Nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Eu tenho certeza que o 32 você pode falar de cor, né? Mas eu sei que você é conhecedor da palavra, o 31 também você já deve conhecer. Eu farei a leitura e espero que você acompanhe em sua Bíblia. Nós estamos usando hoje a NVI, uma versão internacional, é uma versão que eu também gosto. E peço que você acompanhe a leitura em sua palavra, né, na palavra de Deus em sua Bíblia. Diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Irmãos, neste momento eu gostaria de chamar um pouquinho a sua atenção, né? Esse ano é um ano de eleições, não vou falar de política, né? Não podem ficar tranquilos, os irmãos sabem que como o pastor Jovelino tem o seu comportamento, né? Quando se refere à política, eu sempre levo aos irmãos a pensarem nas suas decisões e nunca tentar convencer você sobre isso, sobre que você crê em uma ou outra vertente política, mas que você tome a sua decisão como cristão. E é isso que nós vamos pensar um pouquinho neste momento, né? As eleições municipais brasileiras estão aí, né, bem próximas, né? No próximo 15 de novembro acontecerá, né, as nossas eleições municipais nos 5.568 municípios que existem no nosso Brasil. E você é um desses eleitores. Então hoje nós vamos pensar um pouquinho, eu escolho a verdade. Amém? E todo cristão, claro que ele escolhe a verdade. Por quê? Porque ele escolheu Cristo. Jesus disse, no mesmo Evangelho de João, já no capítulo 14, versículo 6, que você também sabe de cor, diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, o cristão, a partir do momento que ele escolhe a Cristo, a verdade passa a ser uma escolha de vida. E todo momento, sempre que um cristão for escolher algo na sua vida, ele vai optar, né, pela verdade. E isso é muito importante. Mas aí, eu queria chamar a atenção dos irmãos para um fato que aconteceu, né, e que tem sido muito alvo de notícia no Brasil e no mundo, né? Que você já deve ter falado, ouvido, pensado, feito uma leitura de alguma coisa que vai dizer relacionada ao fake news ou notícias falsas em português. Esse termo em inglês, né, ficou muito conhecido recentemente, mas ele o seu uso é bem mais antigo do que nós possamos imaginar. Eu lendo um pouquinho, né, nós vamos ver aí que já é usado desde o final do século XIX. A imprensa, né, internacional começou a usar com mais frequência, né, o termo fake news durante as eleições de 2016 nos Estados Unidos, né, no qual Donald Trump, se tornou presidente da nação aí, considerada a nação mais poderosa do mundo, né? E as fake news, né, que nós conhecemos, são as falsas notícias, elas são usadas para disseminação, né, são criadas pela internet, por falsas páginas na internet, aonde um hacker, né, alguém cria e bota um robô, aonde esse robô, né, esses programadores programa esse robô para fazer a disseminação de links com
fake news, ou seja, com informações falsas, notícias falsas, falando de uma pessoa, né, falando mal de uma empresa, de alguma coisa, e como o próprio nome diz, aquilo é falso, aquilo não tem verdade, aquilo não é verdadeiro, certo? E o motivo para que sejam criadas falsas essas notícias são para quê? Com o objetivo de difamar alguém, falar mal de alguém, tirar o foco de alguém. No entanto, né, as fake news elas podem ser usadas não somente apenas para boatos, mas também para reforçar pensamentos, por meio de quê? De mentiras e às vezes até a disseminação do próprio ódio. Dessa maneira ela pode prejudicar, como eu disse, né, pessoas comuns, celebridades, políticos, empresas, até mesmo a igreja. Também já temos caso aí de que passamos, por causa de, quando eu digo igreja, né, qualquer igreja que tenha sido afetada, ela é o corpo de Cristo, nós somos todos irmãos em Cristo Jesus, não é a igreja A ou B que é melhor ou pior que ninguém. Se foi atingido, né, também atinge a mim e atinge a você que entende que nós somos um povo de Deus. Podemos pertencer a denominações diferentes, mas nós somos um povo de Deus, o mesmo povo que vai morar no céu. Lá no céu não vai ter divisão de denominações, né, de pensamentos teológicos. Nós servimos a Cristo. Então, as chances, né, de uma notícia falsa ser repassada são bem maiores do que uma notícia verdadeira. Você sabia disso? Um estudo, né, feito pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts apresentou que uma chance de uma notícia falsa ser disseminada, né, ela é 70% maior do que uma notícia verdadeira. E foram avaliados, né, cerca de 126 mil notícias. E percebeu-se que a probabilidade de replicar uma notícia falsa é de 70%. Ou seja, é mais fácil se replicar uma notícia falsa do que uma notícia verdadeira. Então, com esse grande número, né, de informação qual as pessoas têm recebido, né, pelas redes sociais, hoje nós não temos só uma rede social, né, hoje nós temos aí 3, 4, 5 redes sociais, né, que não vou citar nome para não estar fazendo aqui comercial. Hoje nós usamos aqui algumas delas, então fica mais difícil ainda você filtrar, você saber se aquela notícia que chegou através da sua rede social, né, que chegou até você, se aquilo é verdadeiro ou se aquilo é falso. Então, todo o cuidado que nós somos cristãos, que sempre privamos pela verdade, é o quê? De não passar aquilo para frente, já que não podemos ter certeza se aquela informação que chegou é falsa ou não. Então, um conselho que eu quero dizer para os irmãos, você pode ver que uma eleição em um país, ela ganhou força por causa disso. Então, quer dizer, uma notícia ruim, uma notícia errada, equivocada, inventada, pode então levar você ou uma multidão de pessoas a tomar uma decisão errada. Por isso que é importante nós, como cristãos, sempre priorizarmos a verdade. Você vê como a coisa, quando ela é falsa, ela é ruim, ela é mais fácil de ser disseminada. Não nessa introdução, já que eu escolho a verdade, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E também eu gostaria de chamar a sua atenção para o false believer. Você já ouviu falar nessa palavra, false believer? É o crente falso, é o falso crente, como você queira entender, né? Hoje, nós somos cristãos verdadeiros ou falsos? Você já parou para pensar nisso? No momento em onde a notícia falsa ela é tão facilmente bem divulgada, quanto, irmãos, é importante você escolher a verdade, você escolher a palavra de Deus, porque nós devemos viver a verdade.
Um falso cristão, ele não busca viver a verdade. Os nossos maiores problemas, né, não estão nos obstáculos do caminho da vida, mas na escolha da direção errada. Isso é uma frase de Augusto Cury. Olha só, os nossos maiores problemas não estão nos obstáculos do caminho, mas na escolha da direção errada, como também poderia ser a escolha na direção certa. Muitas das vezes o problema no nosso caminho não estão nas pedras, não estão nos obstáculos, não é verdade? Mas na escolha que você fez, se foi uma escolha certa ou errada, verdadeira ou falsa. Vamos observar neste momento algumas características de uma pessoa que não é um falso believer, mas um cristão verdadeiro, ele escolhe a verdade. Primeiro ponto, o cristão verdadeiro é guiado pela palavra de Deus. Veja bem o que nós lemos e o texto que Jesus disse. Olha só, disse Jesus aos que dos judeus que haviam crido nele, né? Vocês permanecerão firmes se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Verdadeiramente serão meus discípulos. Um cristão verdadeiro, que não é falso, ele escolhe sempre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Isso é simples de você perceber quando nós olhamos para a própria palavra de Deus, as orientações, como Paulo fala aos Colossenses no capítulo 3, e versículo 16. O texto diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmo, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Um cristão, quando ele é verdadeiro, você vê ele falando da palavra de Deus. Você vê ele preocupado em disseminar não uma informação falsa, uma fofoca, algo que chegou para ele, mas a palavra de Deus. Quando chega uma informação ruim de alguém, de um irmão, de um amigo, e fala assim: irmão, vamos orar pelo nosso irmão. Não sabemos o que ele está passando. Será que isso é real? Será que isso é verdade? Será que isso não? Isso é importante. Um cristão verdadeiro, ele sabe o quanto é importante a palavra de Deus na vida dele, porque aquele, como diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, feliz aquele que lê as palavras dessa profecia. E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Olha só, felizes aqueles que leem as palavras dessa profecia, felizes aqueles que ouvem e guardam o que está escrito nela. Nós temos que ler, nós temos que ouvir, mas nós temos também que guardar. Um cristão feliz, ele ouve, ele tem prazer na leitura da palavra de Deus, ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. E ele sempre guarda essa palavra. Quando nós lembramos um pouco da história do início da igreja, existia um grupo de cristãos, conhecido como os bereanos, que examinavam as escrituras todos os dias. Você sabia disso? Está lá em Atos, capítulo 17, versículo 11. Olha o que diz para nós. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviram a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as escrituras sagradas para saber se o que o Paulo dizia era mesmo verdade. E eu falo uma coisa com os irmãos muito triste, mas eu posso chegar aqui e inventar e criar um texto bíblico, dizer assim para você: Salmo 55, verso 50, falar alguma coisa aqui, e a pessoa daqui a pouco ela vai estar repetindo. Ela não vai conferir, ela não vai ler. Eu lembro que no tempo de mamãe, né, eu cheguei a pegar esse tempo, quando o pastor estava pregando, as pessoas pegavam a Bíblia ou um caderninho e escreviam, liam, estudavam. A nossa escola dominical, às vezes era o assunto da mensagem que era pregada,
Isso é importante, irmãos. Nós não temos mais o desejo de conhecer a palavra de Deus. As pessoas têm até vergonha de andar com a Bíblia. Eu vejo quando eu ando com a Bíblia na rua, as pessoas me olhando, até os cristãos. Ah não, minha Bíblia está no meu celular, está no meu bolso, porque eu não preciso mostrar para ninguém que eu sou cristão, eu sou crente, né? E você deve conhecer muito bem o Salmo 119, versículo 9 e 11. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Né? Como poderá o jovem manter limpo o seu caminho? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardarei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Olha só quanto é importante nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração. Para que nós não vivamos em pecado. Para que na hora de que o pecado bater a nossa porta, na hora que a nossa carne se manifestar, porque é real, é uma luta constante em que nós vivemos contra a carne, contra a velha natureza, a palavra de Deus está guardada no nosso coração, a verdade vai prevalecer. Deus dá um conselho a Josué, quando Deus vai falar com Josué que Moisés está morto e que agora ele seria o líder no lugar de Moisés e que ele deveria atravessar o Rio Jordão para poder dar a terra prometida. Olha o conselho que Deus fala, entre outros, mas quero destacar o capítulo 1 de Josué, versículo 8. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite. Se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. A liderança de qualquer um cristão, um líder, como Josué, como Moisés, porque eles seguiram a palavra de Deus. E você veja bem que Deus fala, fale sempre de tudo que está escrito neste livro. Mas você estude esse livro dia e noite, porque eu tenho que falar, mas eu tenho que estudar. Porque senão, o que eu vou falar se eu não estudo? E se esforce, olha só, se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Está dizendo, você vai falar, você vai estudar, mas você vai esforçar para você colocar em prática. Porque você também vai ser um exemplo. Quantos de nós cristãos temos dado bons exemplos de que somos verdadeiramente cristãos e estamos vivendo de acordo com a palavra dele? Olha só que ele vai dizer no final do versículo, se fizer isso, tudo lhe correrá bem. E você terá sucesso na sua liderança. Foi isso que Deus falou a Josué. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Vocês precisam falar da palavra de Deus. Vocês precisam estudar dia e noite, para que tudo que você for fazer na sua vida dê certo e você tenha sucesso. Paulo fala também a Timóteo, Paulo vai falar várias vezes sobre essa importância da palavra de Deus, né? E ele provavelmente deve ter tido conhecimento, Timóteo deve ter tido conhecimento, né, dessa palavra por causa da sua mãe e sua avó Lloyd e Eunice, como está em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, que diz assim: e desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Versículo 16. Pois toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Você vê que Paulo está falando, você, né? E desde menino você conhece as Escrituras. Provavelmente ali a sua mãe e a sua avó levaram a Timóteo, esse jovem pastor, ao quê? A conhecer as Escrituras Sagradas. Você que é mãe, você que é pai, você tem ensinado aos seus filhos a palavra de Deus? Você conhece o texto muito bem conhecido, né, de Provérbios, instrui o menino no caminho que se deve andar, porque até quando ele se envelhecer não se desviará dele. Isso é real, isso é verdade. Esse dia eu estava falando com uma mãe, falando justamente sobre isso. Eu tenho uma herança muito grande que minha mãe plantou no meu início de vida, sobre a importância da palavra de Deus na igreja. Quando eu me afastei e retornei,
muita coisa que a igreja tentou me ensinar, minha mãe já vinha me ensinando. Até quando me ensinaram alguma coisa errada, eu falei, opa, não foi assim que eu ensinei não. Não foi assim que eu aprendi, perdão. Peraí, deixa eu examinar a palavra. Aí eu olhava, opa, aqui, ó. Aí comecei a estudar, ter desejo e até discutir com as pessoas, mesmo sendo um novo convertido, né? Ou seja, quando eu retornei para a igreja. Mas aí foi o que a minha mãe plantou, que a minha mãe ali mostrou para mim. Então, você pai e mãe, ensine o seu filho, porque amanhã pode ter certeza que aquilo será uma herança para ele em qualquer momento da sua vida. E ele está dizendo para Timóteo, né, as sagradas, a qual lhe podem dar sabedoria e que leva à salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Ele continua reforçando que você conhece as Escrituras, você sabe que ela dá sabedoria para a vida por meio da fé, né, em Jesus Cristo. Essa palavra, ela te leva à salvação e você precisa pregar sobre ela. Pois toda a Escritura, ele está dizendo assim, pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade. Eu estou te ensinando a verdade aqui pela palavra de Deus. Condenar o erro. Irmãos, nós não condenamos o erro porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Corrigir, né, as faltas e ensinar a maneira certa de viver. É um manual para a vida do cristão. Como diz o nosso princípio, né, como no nosso princípio batista, ela é nosso livro de regra de fé e prática. É sobre ela que baseia a nossa fé e o nosso conhecimento sobre Deus. Segundo ponto que eu quero falar com os irmãos, quando você não é um cristão falso, mas é um cristão verdadeiro, o verdadeiro cristão escolhe o mestre. É importante você entender quando diz assim, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Se você acompanhar um pouquinho comigo, pular lá para o versículo 36, diz assim, portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Essa verdade é Jesus Cristo. Um verdadeiro cristão, ele escolhe ser igual ao seu mestre. Ele escolhe ser igual a Cristo. Como Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, 11, versículo 1, você deve ser, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Na linguagem de hoje, assim, sejam meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Você tem imitado o seu mestre? Não, você sabe que a palavra cristão, no início do cristianismo, quando alguém era chamado de cristão, era chamado de pequeno Cristo. Quando você é denominado cristão, você é um pequeno Cristo. Todo cristão ele deve agir como o seu mestre. Como Paulo também vai falar em Filipenses capítulo 3, 17. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores. E olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Continuem sendo meus imitadores, porque Paulo está imitando a Cristo. Será que nós estamos imitando a Cristo? Quando as pessoas olham para nós, elas enxergam Jesus nas nossas atitudes, nas nossas ações, naquilo que praticamos, naquilo que falamos, naquilo que escolhemos. É isso que você tem que se preocupar se você não está dando um falso testemunho. Em Hebreus vai dizer que nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunho. Às vezes hoje você vai evangelizar uma pessoa, a dificuldade não está no evangelizar aquela pessoa. Está na dificuldade de você convencer ou conversar, não é convencer quem convence o Espírito Santo, mas falar para aquela pessoa que ela vai logo dizer, não, mas fulano lá do vizinho, lá do meu bairro, da minha casa é cristão e não tem nada de cristão. Eu não vou ser cristão igual fulano, igual o Bertano. Isso que é difícil, irmãos, de você ouvir, mas você sabe que existe, como existe a fake news, existe, né, o cristão fake. Existe o falso believer, né, o falso cristão, o cristão falso. Seja um cristão verdadeiro.
priorize a verdade, para que as pessoas enxerguem a verdade em você. Porque quando eles passarem a enxergar a verdade em você, também estão enxergando a Cristo, a quem você deve imitar, a qual você deve seguir o exemplo do Mestre. O Mestre fez de tudo para que você hoje tivesse o direito de ser cristão, o direito à salvação. Faça o mesmo pelo Senhor. Não jogue jamais o nome do cristianismo por água abaixo. Tudo aquilo que a igreja, os heróis da fé construíram ao longo da história. Eu sei que existem algumas histórias ruins, mas aquilo que foi de bom, os mártires que aconteceram, tem o privilégio de ser chamado cristão. Aceite o privilégio de ser igual a Cristo, de ser idêntico ao seu Mestre, e você ser reconhecido pelas ações de Cristo na sua vida. De você olhar para alguém e falar, meu Deus, aquele irmão, olha só como é que ele está sendo, realmente ele aceitou Cristo em seu coração. Realmente dá para ver que ele foi mudado por Cristo, está sendo moldado por Cristo. Você pode perceber Cristo em suas ações. Um verdadeiro cristão, ele sempre escolhe seguir e ser igual ao seu Mestre. Terceiro ponto, o verdadeiro cristão não escolhe o caminho fácil. Nós somos cristãos que buscamos, tá? Nós não sabemos mais do que ninguém, nós estamos aqui em busca da verdade, em busca da leitura da Bíblia. Se você fizer, você também você vai adquirir conhecimento. Mas um verdadeiro cristão sabe que existe um caminho a se seguir. Quando você vai para Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14, você já deve ter lido, conhecer esse texto também até de cor. Entre pela porta estreita, porque larga é o caminho fácil, levam para o inferno. Olha só, entre pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por este caminho. A porta estreita e o caminho difícil leva para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Por quê? Porque vão escolher, como diz assim, e o caminho fácil leva ao inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. É o caminho da facilidade. É o caminho, não quero trabalhar, quero mais fácil, não quero estudar. O Evangelho também é isso, irmãos. Você não pode ser um cristão verdadeiro e querer viver nos mesmos padrões deste mundo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso na mensagem da noite. Nós não podemos nos identificar com o mundo, porque nós não somos deste mundo. Quem anda conforme este mundo, diz a palavra de Deus, o amor do Pai não está nele. E é isso que nós precisamos entender. O verdadeiro cristão, ele entende que há um caminho de santificação. Ele entende que há um caminho de renúncia. Ele entende que é um caminho que ele precisa deixar os velhos hábitos, o velho homem. Não é possível que eu me torne cristão e eu continue a praticar e agir as mesmas coisas que eu fazia antes. Então não houve mudança. Mas hoje nós queremos um evangelho que não precise mudar. Nós não queremos nos adaptar ao evangelho. Nós queremos que o evangelho venha se adaptar àquilo que eu quero, que eu gostaria de fazer. E isso tem levado muitos cristãos ao erro e não optarem pela verdade. Um verdadeiro cristão sabe o que o seu mestre passou. Um verdadeiro cristão conhece o caminho da cruz. Um verdadeiro cristão lembra de que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia, todo dia, a sua própria cruz e siga-me. Ele não escolhe a porta larga, o caminho fácil, as coisas fáceis desse mundo. E falar disso num período que a política está quase batendo nas nossas portas, o período político, você sabe muito bem que isso acontece a todo momento. Nós trocamos a verdade por facilidade, por favores. Não faça isso.
não negocie a sua vida cristã, não negocie os seus princípios, não negocie a verdade. Seja sempre, escolha a verdade de Cristo na sua vida. Um verdadeiro cristão jamais vai escolher, vai optar os caminhos fáceis. Ele vai escolher a porta estreita. Ele sabe que são poucos que vão entrar. Aquele velho ditado, né? Mas todo mundo faz, né? Mas você não é todo mundo. Ah, mas ninguém faz isso. Não importa se é certo, você deve fazer. Vou falar um pouco também, novamente, sobre isso à noite. E é necessário falar e repetir, porque nós estamos esquecendo. A verdade não faz parte, não faz muitas das vezes mais parte da nossa vida, das nossas escolhas. Isso não pode ser. Jamais isso não pode acontecer. Para encerrarmos, irmãos, o último ponto que eu gostaria de falar, para que você não seja um falso cristão, o verdadeiro cristão sempre se preocupa com a sua vida por completo. Você que já teve a oportunidade de me ouvir em alguns momentos, eu falei na igreja, né, no período em que a gente tinha os cultos presenciais, de que uma coisa que eu aprendi com um dos meus mentores, pastor Samuel Bruno de Souza Silva, que diz que nós não podemos dar papel de trouxa para duas pessoas. Sabe quem são as pessoas? Para Deus e para você mesmo. Não adianta. Você não pode enganar a Deus e a você mesmo. A Deus praticamente é impossível. Mas a gente às vezes pensa que a gente está se enganando ou finge, né? Porque na verdade você sabe quem você é. Por dentro você sabe quem você é. O que guarda, o que você tem dentro de si. Você sabe quando você faz uma escolha, se você está sendo sincero, verdadeiro ou não. E aí nós lembramos logo da palavra de Provérbios capítulo 4, versículo 23. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E nós vamos logo para o nosso exemplo maior, para Jesus, né? Quando Jesus ele condena o fingimento. Se você abrir a sua Bíblia agora em Mateus capítulo 23, leia esse capítulo, ele é muito importante. Ali Deus, né, Jesus discute ali com os fariseus, né, com os mestres da lei. É importantíssimo você ler, mas eu quero destacar para você alguns versículos. O versículo 23, capítulo 23, versículo 27 e 28, diz assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês não comem, vocês são como um túmulo pintado de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecado. Nas clássicas, vocês são como, né, como um sepulcro caiado. Por dentro, beleza, mas por fora beleza, por dentro, cheio de podridão. E é isso que ele está falando. Ai de vocês, o mestre da lei, né, fariseu, ou seja, conhecedores. Nós não podemos ser hipócritas. Ele vai falar várias vezes, repetir essa frase, de vocês, mestre da lei e hipócritas. Pois vocês são como o quê? Um túmulo, que bonito por fora, né? Pintado. Você já deve ter visitado algum cemitério, alguma coisa, você vê que tem jazigos lindos, mas por dentro ali é morte. Não tem jeito. Ou seja, por fora vocês parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de mortos e podridão. Ou seja, por fora vocês parecem boas pessoas, mas dentro de vocês está cheio de mentiras e pecados. O que tem dentro de você? Você sabe se por fora você se transparece como cristão, mas na verdade não é. É como ovelha, né? Como o lobo em pele de ovelha. Às vezes nós fazemos o papel do inimigo. Nós estamos nos apresentando como verdadeiros, mas dentro de nós somos falsos. Jesus alerta os mestres da lei e os fariseus e também nos alerta para que nunca mais seja assim. E ele ainda vai dizer, muito interessante, quando ele fala sobre a impureza, com o diálogo, né, com os fariseus, ele vai dizer em Mateus capítulo 15,
Eu queria destacar alguns versículos também desse capítulo que você, por favor, leia depois. Diz assim: não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, é o que sai da boca que pode tornar alguém uma pessoa impura. Você deve lembrar, né, daquele diálogo, né, quando os fariseus saem lá de Jerusalém, vão até Jesus. Jesus, seus discípulos não lavam nem a mão para comer, não seguem o exemplo dos seus antepassados. Aí Jesus responde para ele: olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da sua boca, é o que contamina o homem. E ele vai dizer ainda, no mesmo capítulo 15, agora no versículo 16, até o versículo 20, diz assim: vocês também ainda não entenderam? Ele faz a pergunta: vocês ainda não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e sai do corpo, mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que faz com que a pessoa fique impura. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras, as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Deus está falando que o que importa é aqui, ó, o coração, né? O coração na época era conhecido como os pensamentos, o que sai de dentro de você. Tem saído o que dentro de você? Né? A Bíblia também diz, né? A boca fala o que está cheio, o coração. Se o seu coração está cheio de verdade, está cheio de Deus, vai sair verdade de você. Agora, se o seu coração não está cheio disso, não adianta. Você só vai falar mentiras, arrumar confusões, vai conversar com alguém para poder disseminar uma mentira, uma inverdade, tentar botar alguém contra o outro. Meus irmãos, quando eu vejo uma atitude assim, eu sei, é o que está dentro dela. Ela simplesmente está botando para fora o que está dentro dela. Não tem jeito. Somente Jesus pode mudar o coração, mas ela tem que deixar Jesus mudar o coração. Ele ou ela tem que deixar Jesus mudar o coração dele, senão não vai adiantar nada. Vai ser a palavra do pastor, o conselho de quem quer que seja. É ela é que tem que buscar se libertar, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, irmãos, tome cuidado. Um cristão verdadeiro sempre se preocupa com a sua vida por completo, não somente com o exterior, não somente o que as pessoas veem, não somente o que as pessoas enxergam, mas ela sempre vai falar a todo momento da sua vida, vai falar de Cristo, porque dentro dela, ela escolheu a verdade, porque ela escolheu imitar ao seu mestre, né? Porque ela não escolheu o caminho fácil, ela escolheu ser conhecedora das verdades da palavra de Deus, e quando ela faz isso, com certeza, ela está se preocupando com a sua vida por completo, tanto o que sai, não somente com o que entra. E aí você vai ver nas suas atitudes, verdadeiramente, eles são cristãos, agem como Cristo, conhecedores da verdade, não buscam caminhos fáceis. Realmente, a vida daquela pessoa é uma vida ilibada, ela conhece, ela é o exemplo de Jesus. Eu posso seguir, posso acreditar, porque dela sai a verdade que há em Jesus. Amém? Eu quero convidar você a orar comigo neste momento, para que você, se nesse momento você se identificou com essa mensagem, com essa palavra, não seja um falso believer, seja um verdadeiro cristão. Não busque as notícias falsas, nem dissemine nada que não seja a verdade e a palavra de Deus. Dissemine aquilo que é bom, fale de Cristo, fale das coisas maravilhosas de Deus, fale que Jesus está voltando, pregue a verdade, anuncie a verdade, porque o nosso Jesus, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se comprometa-se com isso, em ser um verdadeiro cristão, tanto por dentro quanto por fora. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela verdade que nós estamos conhecendo dia após dia com a leitura da Tua palavra. Senhor, fale aos nossos corações todo momento.
mas isso será possível quando nós temos o compromisso de conhecer a Tua Palavra, de ler, de estudar, de seguir os conselhos, ó Deus, como do salmista, como de Paulo, para que nós possamos guardar a palavra no nosso coração para não pecar jamais contra Ti. Senhor, seguir os exemplos de Cristo e que de forma alguma saia de dentro de nós aquilo que não convém, aquilo que não é bom, aquilo que não é a verdade. Deus, nos ajude nessa caminhada cristã a ter a Bíblia e a Palavra de Deus como nosso livro de regra de fé e prática. E seguimos a Tua verdade em todo momento. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto. Quero agradecer você que esteve conosco através do nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar. Já quero convidar você para estar conosco no culto da noite às 19 horas. Estaremos também trazendo uma outra palavra ao seu coração, para que você também estude e continue lendo a palavra de Deus conosco. Que você possa ser abençoado com essa palavra de hoje, dessa manhã, e também ser abençoada com a palavra que Deus colocou no nosso coração no culto da noite. Estaremos então retornando às 19 horas no nosso canal. Deus abençoe a sua vida. Tenha um dia abençoado com a sua família. Eu vou ser sempre insistente, irmãos. Ore em casa, busque a Deus em casa, tenha um momento de comunhão com a sua família, que isso vai fazer toda a diferença para que você seja um verdadeiro cristão, porque você está em contato diariamente, constantemente com a palavra de Deus. Amém? Vamos estar então enfrentando as bênçãos apostólicas. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces consolações e comunhão com o Espírito Santo esteja com toda a igreja que ama e aguarda a vida de Jesus. Que você possa dizer triunfantemente amém. Deus te abençoe. Tenha um domingo abençoado e guardado pelo Senhor. Até o culto da noite às 19 horas no nosso canal. Deus te abençoe.